Muito bom dia, galerinha, tudo bem com vocês? Bem, hoje a nossa aula é pra lá de especial. Por quê? Porque hoje nós vamos falar daquele que é, sem dúvida, o assunto mais importante do ano, quando a gente fala sobre a álgebra do nono ano, tá certo? Então, o conteúdo do nono ano é dividido basicamente em duas partes, a parte algébrica e a parte geométrica. A parte algébrica, o que tem de mais importante é, sem dúvida, a equação do segundo grau. Assim como na parte geométrica vai ser Pitágoras e as relações trigonométricas que a gente vai ver futuramente. Tudo bem? Então vamos lá. Bora começar com as equações do segundo grau. Primeiro, um pequeno contexto histórico para ti. As equações do segundo grau, elas já são encontradas em manuscritos babilônicos lá 4.000 anos antes de Cristo. Ó, muito antigo, tá certo? Os gregos utilizaram bastante. Galileu Galilei, quando começou a fazer algumas experiências sobre queda livre, utilizou a equação do segundo grau. Mas nós temos um matemático hindu que foi o cara que revolucionou, porque ele criou uma estrutura pronta, que é a fórmula de Bhaskara, que a gente vai falar na próxima aula, tudo bem? Então é um assunto muito importante, muito. Você vai precisar da equação do segundo grau no primeiro, no segundo e no terceiro ano do teu ensino médio em diversos assuntos. Não é um assunto que fica ali no cantinho, não. Equação do segundo grau permeia praticamente todo o ensino médio. Por isso que a gente veio no nono ano para dar essa base para você, tá bom? Beleza. Roseiros, então, o que é uma equação do segundo grau? Vamos à definição. Uma equação do segundo grau é uma equação que tem essa estrutura aqui, ó, ax² mais bx mais c igual a zero. Tá certo? Isso aqui é uma equação do segundo grau. Nós temos essa estrutura aqui, ó. Tá certo? Vamos lá. Vamos identificar cada uma delas. Você tem x. O que esse x representa? Esse x, ele vai ser chamado para a gente de incógnita, tá certo? Incógnita ou variável, mas vamos chamar por enquanto de incógnita, tá certo? Então, o x vai ser exatamente a tua incógnita, tá certo? Vou colocar aqui. E aí, o que vai acontecer? E quem são essas outras letras? A, B e C. O A, o B e o C, eles vão ser chamados de coeficientes. Coeficientes. Não esquece. Então, o que você tem? Você tem a incógnita e você tem os coeficientes. Está bem aqui. Outra condição para você ter uma equação de segundo grau é o seguinte. Não tem como você falar nada da incógnita nesse primeiro momento. Então, eu vou me concentrar nos coeficientes. A, B e C. Percebe que para ser equação do segundo grau é exatamente porque tem esse 2 bem aqui. Se não houver esse 2 aqui, não é uma equação do segundo grau. Então significa que o termo, o coeficiente que está do lado do x², ele não pode ser igual a zero. Porque se ele for igual a zero, tudo isso aqui desaparece. Aí não fica uma equação do segundo grau, fica uma equação do primeiro grau. Então, obrigatoriamente, desses três coeficientes, o único que não pode ser igual a zero é o A. Então, obrigatoriamente, o A ele tem que ser diferente de zero. Tá certo? O B pode ser zero, ou seja, pode. O C pode ser zero? Pode. B e C podem ser zeros ao mesmo tempo? Pode. Mas o que não pode é o A ser igual a zero. Porque se o A for igual a zero, não é uma equação do segundo grau, e sim do primeiro grau. Como o nosso intuito é falar da equação do segundo grau, então você já sabe, o A tem que ser diferente de zero, tá certo? Não esquece disso, tudo bem, gente? Ok. Agora que você identificou a estrutura, sempre vai ser essa, não vai mudar de forma nenhuma, tá? Eu vou te apresentar aqui a classificação das equações do segundo grau. As equações do segundo grau, elas se dividem em dois grupos. São as equações completas e as equações incompletas. Bora começar aqui com as equações completas. Uma equação do segundo grau
para ela ser completa, além do A, claro, diferente de zero, você tem B diferente de zero e C diferente de zero, ou seja, todo mundo é diferente de zero. Bora colocar aqui uma equação completa para te ver. Eu tenho 2x ao quadrado mais 5x menos 4 igual a zero. Perceba que isso aqui é uma equação completa. Eu tenho todos os coeficientes. O coeficiente A, tá bem aqui, ó. Ele vale quanto? 2. O coeficiente B, quanto é que ele vale? Tá bem aqui, ó. 5. Quanto é que vale o coeficiente C? Tá bem aqui, menos 4. Então eu tenho A, tenho B e tenho C, todos diferentes de zero. Então eu tenho uma equação de segundo grau do tipo completa. Tudo bem? Agora, eu posso ter também uma equação do segundo grau do tipo incompleta. Incompleta. Certo? Quando é que a equação vai ser incompleta? Aí eu tenho três casos. Quais? Eu posso ter o B igual a zero, é um caso. Eu posso ter o C igual a zero, é outro caso. Ou eu posso ter B e C ao mesmo tempo iguais a zero. Então eu posso ter uma equação incompleta só com o B sendo zero. Eu posso ter uma equação incompleta só com o C sendo zero. Ou eu posso ter uma equação incompleta com o B e o C ao mesmo tempo sendo zero. Tá certo? Vamos só lembrar um detalhe, gente, muito fácil de você perceber. O A sempre vai estar do lado do termo quadrático. Quem está do lado do x ao quadrado é sempre o A. Quem vai estar do lado do x é sempre o B. Quem vai estar sozinho, sem nenhum x, é sempre o C. Muito fácil. Então vamos ver esses três tipos de equação incompleta aqui para você visualizar e eu vou te dar exemplos. Vamos lá. Olha essa equação aqui. Eu tenho 3x ao quadrado mais 12 igual a zero, por exemplo. Isso aqui é uma equação do segundo grau? É. Ela é de que tipo? Ela é do tipo incompleta. Porque, veja, o que eu tenho aqui? Eu tenho o A, o B não aparece. Percebe que não tem o termo com x? Se o B não aparece é porque o B é igual a zero. E eu só tenho o C. Então está aqui uma equação do segundo grau do tipo incompleta com o B igual a zero. Tranquilo? Vamos ver outra aqui, ó. Eu tenho, por exemplo, isso aqui, ó. 2x ao quadrado menos 8x igual a zero. O que eu tenho aqui? Eu tenho o A. Quanto é que vale o A aqui? Ó? O A vale 2. Ele sempre está do lado do termo quadrático. Eu tenho o B. Quanto é que vale o B aqui? Bem, o B aqui ele vale menos 8. E quanto é que vale o C? Repara que não tem o C. Não tem um termo independente, não tem um termo sozinho. Então isso significa que essa equação ela é do segundo grau, ela é incompleta para o caso em que o C é igual a zero. Tranquilo? Ok. E agora vamos para o último caso. Quando eu tenho o B e o C ao mesmo tempo sendo zero. É mais fácil ainda. Veja, 3x ao quadrado igual a zero. Perceba que eu só tenho aqui o A. Eu não tenho nem o B e nem o C. Por quê? Porque eles valem zero. Então aqui eu tenho equações do segundo grau do tipo incompleto. Aí lembra, eu tenho três casos. Primeiro caso para o B igual a zero, que é essa daqui. O segundo caso para o C igual a zero, que é esse aqui. E o terceiro caso em que B e C são zero ao mesmo tempo. Tá certo? Perceba que em todas eu tenho que ter obrigatoriamente o valor de A, que faz parte da minha definição. Tranquilo? Isso, você mentalizou a estrutura, mentalizou o tipo, agora nós vamos para a parte importante da história. Nós vamos aprender a resolver equações do segundo grau. E quando nós aprendemos a resolver equações do segundo grau, eu vou utilizar diversos métodos. Métodos esses que eu já usei nos produtos notáveis e na fatoração. Você vai ver por que a gente estuda produtos notáveis e fatorações
antes da equação do segundo grau, porque nós vamos usar exatamente essas ferramentas agora, tudo bem? Então agora vamos primeiro falar de um método de resolução da equação do segundo grau, que é a resolução da equação do segundo grau pelo método da fatoração. Vamos aí. Tudo bem, gente? Vamos então agora para uma parte bem prática das equações do segundo grau. Acompanhe comigo o seguinte, ó. Eu vou falar sobre a resolução de equações do segundo grau, que está lá na página 21. O primeiro método que eu vou utilizar é o método da fatoração. Então, eu vou resolver dois exemplos do item 1. No método da fatoração, esqueci de colocar aqui, mas você sabe, vai ficar no vídeo, né? Vou colocar lá, vai ficar fatoração, tá? Está na página 21. Olha essa equação aqui do segundo grau. Você percebe o seguinte, ela é completa? Não, ela não é completa. Por quê? Eu tenho o A nesse caso aqui vale 1, eu tenho o B, que nesse caso aqui vale 9, mas o C vale 0. Então, primeira coisa, eu já sei que ela é do tipo incompleta. Então, é uma equação incompleta. Certo? Se ela é do tipo incompleta, eu devo identificar o A vale 1, o B vale 9 e o C vale 0. Está aqui os coeficientes. Se eu repetir a equação aqui embaixo, eu posso muito bem fatorar essa equação. E qual é o método que eu vou utilizar? Exatamente o fator comum, que é o primeiro método de fatoração que a gente estudou. Quem é que está se repetindo aqui? Não é o x? O x tem aqui e tem aqui. Então, vou tirar o x como fator comum. Vai ficar x que multiplica. Para ficar x ao quadrado, aqui tem que ser x, né? X vezes x ao quadrado. Mais 9 igual a 0. Pronto, eu já fatorei. A equação já está na forma de uma fatoração, ou seja, eu já escrevi ela como sendo um produto. Agora, para encontrar as respostas é muito fácil. Isso aqui não tem que dar 0? Então, só tem duas possibilidades. Ou isso aqui dá 0, ou tudo isso aqui, ó, dá 0. Quando é que isso... Se isso aqui, ó, se esse x for 0, 0 vezes tudo isso aqui dá 0. Então, eu já sei que x igual a 0 é uma resposta. Tudo bem? Agora, se isso aqui for 0, veja como é fácil você perceber. Como é que isso aqui tudo fica 0, gente? Basta que o x seja quanto? Menos 9. Por quê? Menos 9 com mais 9 dá quanto? 0. Então, x igual a menos 9. Tranquilo? Percebe? Aqui eu já resolvi a equação do segundo grau. E eu usei para isso o método da fatoração. Qual o método da fatoração? O fator comum. Queria chamar a tua atenção para um detalhe muito simples. Uma equação do segundo grau, ela pode ter até duas raízes, duas respostas. Tá certo? Agora, se ela for do segundo grau, não significa que necessariamente ela tenha que ter duas. Ela pode ter no máximo duas. Então, eu posso ter equação do segundo grau com duas respostas, duas raízes. Nós chamamos para as respostas de raízes. Tá? Eu posso ter uma ou eu posso não ter nenhuma. Tá certo? Na próxima aula eu vou te mostrar como é para a gente identificar quando tem duas, quando tem uma ou quando não tem nenhuma. Tá legal? Aí vamos lá. Isso aqui fica claro para ti, tá certo? Eu tenho duas respostas, que no caso, x igual a 0 e x igual a menos 9. Eu costumo também colocar assim, ó, solução. Aí você faz uma chavezinha aqui 0 e menos 9, ou menos 9, 0, né? Começando com o menor. Então vai ficar menos 9 e 0. Tá aqui, ó. Tá certo? Então, isso aqui é o conjunto solução. Percebe que se eu usar qualquer um desses valores, isso aqui é 0. Por exemplo, se tu pegar o menos 9 e colocar aqui, vai ficar menos 9 ao quadrado.
Menos 9 ao quadrado é 81. Aqui vai ficar mais 9 vezes menos 9, vai dar menos 81. Mais 81 com menos 81 vai dar 0. Está bem aqui, ó. E se eu colocar o 0? 0 ao quadrado é 0, 9 vezes 0 é 0, 0 mais 0, 0. Acabou. Tranquilo, gente? Ok. Olha esse item B bem aqui. Olha para esta equação. Ela é completa ou ela é incompleta? É claro que ela é incompleta. E agora eu não vou mais nem precisar escrever incompleta, porque você já está vendo. O A, ele vale 4. O B, ele vai valer menos 100. E o C vai valer 0. Como eu tenho um coeficiente igual a 0, então eu já sei que ele é incompleto. Tá? A equação é incompleta. Agora, o meu objetivo é resolver esta equação pelo método da fatoração. E na fatoração eu tenho diversos mecanismos. Qual é o que eu estou usando? O fator comum. Tem x aqui e tem x aqui. Só que aqui tem um 4, né? Mas veja, 100 é múltiplo de 4, já que 100 é 4 vezes 25. Então, eu vou escrever essa equação assim, ó. 4x ao quadrado menos 100, eu vou escrever assim, ó. 4 vezes 25 vezes x, igual a 0. Aí ficou fácil. Quem é o fator comum? O fator comum neste caso aqui, gente, é 4x. 4x, para chegar em 4x ao quadrado, falta só um x. Menos, aqui ó, 4 está bem aqui. X está bem aqui. Quem é que sobrou? 25. Igual a 0. Mesma coisa. Como é que eu faço para achar as raízes agora? Só tem duas possibilidades, gente. Ou isso aqui é 0, ou isso aqui tudo ó, é 0. Para que tudo isso aqui seja 0, quem é que tem que ser 0? O x. Porque se eu colocar o x igual a 0, vai ficar exatamente como? Vai ficar 4 vezes 0 é 0, 0 vezes o restante vai dar tudo 0. Então eu já sei que 0 é x igual a 0 é uma raiz. Ok? Qual é a outra? A outra é muito simples. Para que isso aqui seja 0, quanto deve ser o valor de x? Ficou fácil. É só você perceber que o x aqui tem que valer 25. Porque 25 positivo com 25 negativo dá 0. Então, qual é o outro valor que eu tenho? X igual a 25. Tranquilo? Então, você tem aqui, mais uma vez, duas respostas. Então, eu vou ter assim, ó. Solução vai ser quem? Vai ser 0 e 25. Tranquilo, gente? Você vai perceber que em quase todos os processos em que a equação for completa, o 0 fatalmente sempre vai ser uma das soluções, tá certo? Mas isso fica para depois, a gente vai ter uma discussão sobre isso na próxima aula. O que eu quero que você perceba, nesse primeiro momento, é que nós estamos resolvendo equações do segundo grau, sem nada de novo para ti. Eu estou usando o mecanismo da fatoração que você já viu na aula anterior, tá certo? Olha aquela equação ali, no item número 3, ainda na página 21. Eu tenho 4x ao quadrado mais 12x mais 9. Agora me responde, aquela equação ela é completa ou ela é incompleta? É claro que ela é completa, completíssima. Vamos aos coeficientes? Veja, o A é igual a 4. O B é igual a 12. E o C, gente, é igual a 9. Tranquilo? A igual a 4, B igual a 12, C igual a 9. Então agora eu vou utilizar de novo o método da fatoração. Agora não te esquece de uma coisa. A fatoração ela tem 6 métodos. Por isso que é importante você ter aquele resumo que eu te mandei no grupo sempre à mão. Tá? Ele tem 6 métodos. Como ele tem 6 métodos, tu tem que ter uma habilidade com todos eles. Quais são eles? Nessa primeira questão, eu usei o método do fator comum. Agora, vamos fatorar para isso se transformar num quadrado da soma. Para identificar. Vejam só. Aqui eu não tenho 4x ao quadrado? Pois bem, 4x ao quadrado é a mesma coisa que 2x elevado ao quadrado. Confere? Tranquilão, né? 2 ao quadrado é 4, x ao quadrado
volta para isso aqui. Mas eu percebo que lá na ponta, gente, tem o 9. Só que eu lembro que o 9 é a mesma coisa que o 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9. Eu já tenho os dois quadrados das pontas. Agora vamos colocar o termo aqui no meio. Eu tenho 2 vezes o primeiro. Quem é o primeiro? 2x. Vezes o segundo. Quem é o segundo? O 3. Percebe que eu reescrevi a minha equação do segundo grau numa forma que eu posso usar a fatoração. O quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Pronto. Tranquilo, gente? Então agora eu posso escrever isso como? Simples. 2x mais 3 ao quadrado igual a 0. Tá certo? Então percebe que se você desenvolver isso aqui, você volta para cá. Só que eu quero resolver essa equação. Se eu quero resolver essa equação, para que isso tudo aqui dê zero, é muito simples. Basta você fazer com que isso aqui, ó, seja quanto? Seja zero. Porque se tudo isso aqui for zero, quanto é zero ao quadrado? 0 vezes 0? Zero. Então, eu já sei que 2x mais 3 tem que ser igual a 0. O que eu faço agora? Eu quero o valor de x. Então, esse carinha que está positivo, ele passa para o outro lado como? Negativo. Então, vai ficar 2x igual a menos 3. E esse 2 aqui, galera, que está multiplicando, ele vai passar o quê? Dividindo. Tranquilo? Então, eu vou ter, bem aqui, ó, x igual a menos 3 sobre 2. Está aqui o valor, né, da minha raiz da minha resposta. Então, a solução vai ser apenas quem? Menos 3 sobre 2. Aí você pode pensar, mas você não disse ainda há pouco que a equação do segundo grau tem que ter duas respostas, duas raízes? E eu te disse que ela pode ter até duas. Ela não é obrigada a ter duas. Nessa daqui teve duas, nessa daqui teve duas, mas nessa daqui basta ter só uma. O que tu não pode é passar de duas raízes. Não tem como uma equação do segundo grau ter 3 raízes, por exemplo. Só vai ter duas, tudo bem? Agora, o que a gente vai fazer? Deixa eu te explicar direitinho. A gente vai passar pelo menos umas 4 aulas em equação do segundo grau. É um assunto longo, mas ao mesmo tempo muito interligado com tudo aquilo que a gente já viu. Então, o que eu vou te pedir? Eu vou te pedir que você refaça os demais exercícios que estão na página 21 e faça também os exercícios que estão na página 19. Aqueles lá que tem um comando para você verificar se é completo, se é incompleto. Na página 20 também tem alguns. Eu quero que você faça esses exercícios. Na próxima aula, tu já vai saber o que é a equação do segundo grau. Tu já vai saber que pode ter no máximo 2 raízes. Tu já sabe que ela pode ser completa ou incompleta. Tu já sabe como é que a gente pode usar a fatoração para encontrar essas raízes. Só que ainda tem novas técnicas que eu quero te ensinar na próxima aula. Para isso, é interessante você tentar fazer os exercícios, tá certo? Então, a gente vai se ver agora na próxima quinta-feira, continuando equações do segundo grau, tudo bem? Só que com outros métodos de resolução. Tá bom, galera? Bons estudos para vocês e a gente se vê na próxima quinta. Forte abraço, galera. Tchau, tchau.